Oi pessoal, boa noite de novo. Vamos para mais uma aula aqui de sistema de utilidade de energia. E eu vou falar um pouco mais sobre os parâmetros de água, físicos e químicos. E vou começar a falar sobre tratamento por desmineralização, tá? Então é os assuntos da aula de hoje. Então vamos lá. Vou falar sobre os parâmetros, né? Primeiro, esse material vai ficar com vocês depois, tá bom? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então os parâmetros da análise física, né? Que seria primeiro aqui turbidez, tá certo? O que seria turbidez? Vamos ler aqui, ó. Termo aplicado a matéria suspensa de qualquer natureza presente na água. Distinção deve ser feita entre matéria suspensa, chamada sedimento, que precipita rapidamente, e a matéria suspensa, que precipita lentamente, em estado coloidal, certo? Partículas finas, que provoca a turbidez. Turbidez é uma característica da água que se deve devido à presença de partículas suspensas com tamanho variável, desde suspensões grosseiras a coloides, dependendo do grau de turbulência. A presença de partículas insolúveis no solo, matéria orgânica, micro-organismos, outros, provoca a dispersão e absorção da luz, dando uma aparência nebulosa, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa. Turbidez acima de 5 ppm torna a água insatisfatória para a potabilidade. A unidade de medida da turbidez é dada em ppm de sílica, SiO2, tá? Turbidez prejudica a ação de desinfetantes como cloro, pois acaba protegendo certos micro-organismos da ação desses agentes. E além disso, causa um aspecto ruim, deixando a água turva e uma impressão ruim na água. Então, antes de eliminar a turbidez, para eliminar a turbidez a gente precisa fazer a coagulação e floculação, como a gente já estudou, tá bom? Cor da água. A água pura, ela é sem cor, é incolor, né? A presença de substância dissolvida ou em suspensão, dependendo da quantidade e natureza, provoca cor. Matéria orgânica proveniente de vegetais, humus, taninos, quase sempre resulta na cor da água. Essa pode ser causada também por minerais naturais de ferro e manganês. Despejos industriais, mineração, papel, celulose, etc., causam cor na água em geral. Em combinação com ferro, a matéria orgânica pode produzir uma cor de elevada intensidade. Não uma unidade específica, uma unidade de medida específica para a cor. Para fim de potabilidade, a legislação informa apenas que a cor não deve estar presente. É possível que uma amostra tenha cor elevada e turbidez baixa, porque são coisas diferentes, tá? A água pode ser, ela pode apresentar uma certa, ela não fica opaca, né? Ela apresenta cor. Imagina a groselha, se vocês terem uma ideia. A groselha, ela tem um pigmento vermelho. A hora que você coloca um pouco na água, você vê que a água fica vermelha. Só que ela não está turva. Você consegue enxergar os dois lados do copo, né? À medida que você colocar um pouquinho de areia ou terra fina e mexer, você vai ver que a água vai começar a ficar turva, vai ficar colorida e turva. Então, cor e turbidez são coisas diferentes, tá? O próximo é sabor e odor, né? Características de sabor e odor são dadas em conjuntos, pois geralmente a sensação de sabor origina-se do odor. São de difícil avaliação por serem subjetivas, né? Para fins de tratamento, sabor e odor devem ser inobjetáveis, ou seja, ausentes. Condutividade elétrica, outra análise física, né? Proporcional à quantidade de sais dissolvidos, a sua determinação permite obter uma estimativa rápida do conteúdo de sólidos numa amostra. Aí temos os parâmetros químicos, que a gente já falou, né? Que está de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. A alcalinidade da água é uma medida da sua capacidade de neutralizar ácidos ou absorver íons e hidrogênios, sem a mudança significativa do pH. Principais fontes de alcalinidade da água são bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. A alcalinidade é devida a bicarbonatos de cálcio, magnésio e sódio, tá? É muito comum em águas naturais, cuja concentração bruta varia de 10 a 30 ppm,
Bicarbonato de cálcio e magnésio também causam dureza e tem o inconveniente de liberar CO2 quando submetido aos calores de caldeiras. A alcalinidade total de uma amostra normalmente expressa em miligrama de CaCO3, né? Que aí, aqui no caso é dureza, tá bom? Importante que a água seja levemente alcalina para evitar a corrosão da caldeira. Matéria orgânica biodegradável é encontrada mais comumente nas chamadas águas poluídas, principalmente contaminadas com descargas oriundas de esgotos domésticos, podendo ser formadas principalmente de carboidratos, proteínas e gorduras. O teor de matéria orgânica define muitas vezes o tipo de tratamento a ser empregado nos efluentes, tá? Então, a carga orgânica, existe uma análise específica de carga orgânica. Dureza da água. Uma água dura contém certa quantidade de sais de cálcio e magnésio na forma de bicarbonatos, sulfatos, cloretos e nitratos. O íon do ferro e estrôncio podem, em menor grau, causar dureza também. A dureza é uma amostra expressa em miligramas de CaCO3. Tá? Ferro e manganês na água. O ferro, muitas vezes associado ao manganês, confere à água sabor amargo, adstringente, coloração amarelada e turva, decorrente da sua precipitação quando oxidado. A forma mais comum do ferro, em que o ferro solúvel é encontrado em águas, é como bicarbonato ferroso, FeHCO3. Está presente nesta forma em águas subterrâneas, profundas, limpas e incolores, que em contato com ar oxidam-se, turvando, sedimentando na forma de um depósito marrom avermelhado. A reação é a seguinte: então, o bicarbonato ferroso oxidando, formando o hidróxido férrico, depois o óxido de ferro insolúvel. Então ele passa da forma solúvel para a forma insolúvel com a presença da oxigenação da água, que contém muito ferro, tá? Inicialmente ele está numa forma de bicarbonato e passa uma forma de óxido, né? E o óxido é insolúvel. Sólidos totais dissolvidos, cloretos, sulfatos e etc. São os ânions, né? Sais dissolvidos, cloretos, bicarbonatos, sulfatos formam um conjunto total de sólidos dissolvidos na água. Esses podem conferir sabor salino e propriedades laxativas da água. Teor de cloretos, por exemplo, é um indicador de poluição das águas naturais por esgoto doméstico. O limite máximo de cloretos não deve ultrapassar os 250 mg. O iosulfato também é comumente encontrado na água, associado ao cálcio. Promove dureza permanente e o indicador de poluição por decomposição na matéria orgânica, no ciclo do enxofre. Numerosas águas residuais industriais, como as provenientes de curtumes, fábricas de celulose, papel e tecelagem, lançam sulfatos nos corpos hídricos. Recomenda-se que o teor de sólidos dissolvidos totais seja menor que 500 mg, com um limite máximo aceitável de 1000 mg. Então a gente tem aqui o oxigênio dissolvido, né? O conteúdo de oxigênio dissolvido nas águas depende da quantidade e tipo de matéria orgânica biodegradável que a água contenha. A quantidade de O2 que a água pode conter é pequena, devido à sua baixa solubilidade, 9,1 ppm a 20 graus, tá? Do O2. Água de superfície, relativamente límpidas, apresentam saturadas em oxigênio dissolvido. Porém, ele pode ser rapidamente consumido pela demanda de oxigênio dos esgotos domésticos. A carga orgânica ela consome, ela queima oxigênio, diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido. Tá? Então a gente tem aqui demanda de oxigênio. Os compostos orgânicos presentes na água podem ser oxidados biológica e quimicamente, resultando em compostos finais mais estáveis, como CO2, NO3, aqui no caso nitrato, NO3 e H2. A matéria orgânica tem assim certa necessidade de oxigênio denominada demanda, que pode ser a demanda bioquímica, né, que é chamada de DBO, e demanda química, que é chamada de DQO. Tá? A DBO é a medida da quantidade de oxigênio necessária ao metabolismo das bactérias aeróbias que destroem a matéria orgânica. Tá? E a demanda química de oxigênio, DQO, permite a avaliação da carga de poluição dos esgotos domésticos e industriais em termos de quantidade de oxigênio necessário para a oxidação total em dióxido de carbono e água.
mediante a utilização de oxidantes fortes, como de cromato de potássio e ácido sulfúrico. Então, na verdade, a demanda química de oxigênio é uma pré-avaliação da água da demanda bioquímica, tá? É uma análise química que se faz na água para determinar essa capacidade de consumo de oxigênio, tá certo? Que normalmente essa demanda bioquímica é uma análise bem demorada, muito mais difícil de realizar em laboratório do que a demanda química de oxigênio. Acidez. A maior parte das águas naturais de esgotos domésticos é tamponada, sistema composto de dióxido de carbono e bicarbonatos. A acidez devido a CO2 está na faixa de 4,5 a 8,2, enquanto a acidez por ácidos minerais fortes quase sempre vem devido a esgotos industriais, ocorre geralmente a pH abaixo de 4,5. A acidez é expressa em termos de ppm de CaCO3 também, tá? pH nas estações de tratamento, esse já é o último, né? Nas estações de tratamento são várias as unidades cujo controle envolve determinação de pH. Coagulação e floculação, que a água sofre inicialmente processo unitário, que depende do pH. Desinfecção pelo cloro e é outro desses processos. Em meio ácido, a dissociação do ácido hipocloroso, um excelente agente desinfetante, formado pelo hipoclorito, é menor, sendo que o processo é mais eficiente, sendo o processo mais eficiente. A própria distribuição da água final é afetada pelo seu pH. Sabe-se que as águas ácidas são corrosivas, ao passo que as alcalinas são incrustantes. O pH é padrão de potabilidade e as águas para abastecimento público devem apresentar valores de 6 a 9,5, de acordo com a portaria 518 do Ministério da Saúde, que é de potabilidade. Os outros processos físico-químicos de tratamento, como o abrandamento pela cal, também são dependentes do pH. Então esses são os aspectos químicos e físicos da água. A gente já falou, mas estou falando de uma maneira um pouco mais detalhada, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre desmineralização, para terminar aqui o assunto da aula de hoje. Na próxima aula eu vou trazer essa parte de desmineralização, vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Então hoje são só os conceitos. Então a gente tem dois tipos de desmineralização. Tem por troca iônica e tem por resina, tá? De osmose reversa. Na verdade os dois usam resina, mas a osmose reversa é um filtro, né, que é onde você aplica a pressão. Bom, vamos lá. A desmineralização por troca iônica, um processo de remoção de minerais dissolvidos em soluções aquosas, pelo emprego de compostos orgânicos ou inorgânicos insolúveis, conhecidos como zeólitos, minerais naturais ou resinas de troca iônica, materiais orgânicos sintéticos. Então são os dois tipos de materiais aí para desmineralização. Processo de troca iônica, qualquer substância removida da solução deve ser ionizável. Substâncias não ionizáveis, como compostos orgânicos, estão, portanto, excluídas desse processo, devendo ser removidas anteriormente, tá? Eles são contaminantes. Na desmineralização, a remoção praticamente de todos os íons presentes na água. O processo pode ser efetuado fazendo-se passar a água por leitos de resinas catiônicas, do grupo do hidrogênio, e leitos de resina aniônicas carregados por hidroxilas. Esse processo também é denominado de deionização, e pode ser efetuado num único leito, que seja composto de resinas catiônicas e aniônicas simultaneamente, leito misto. Em uma desmineralização, primeiro se faz a água passar pelo leito de resinas catiônicas, para depois ir para o leito de aniônicas, pois as catiônicas são mais resistentes tanto química quanto mecanicamente. No leito de resina também é importante evitar a presença de matéria orgânica e compostos clorados, pois essas substâncias deterioram a capacidade das resinas, principalmente as aniônicas. Para isso, antes do leito, a água deverá passar por filtros de carvão ativado. Então, é um requisito depois do tratamento usar as resinas, tá? A resina catiônica remove parte ou todos os cátions da água: cálcio, magnésio, ferro, manganês, sódio. As resinas aniônicas removem parte ou todos os ânions da água: CO2, alcalinidade, bicarbonatos, carbonatos, cloretos, sulfatos e sílica. Então,
Esse é o processo das resinas. O processo de desmineralização pode ser mais bem compreendido pela figura aqui. Então você tem aqui a água com aqui hidrogênio carbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, bicarbonato de manganês, bicarbonato de sódio, sulfato de cálcio, cloreto de magnésio, que são os materiais, mais nitrato de sódio, sílica, O2, CO2 e amônio, tá? Ela passa aqui na catiônica, aí vai sair da catiônica todos os materiais aqui, no caso os ácidos, né, que vão sair, e depois vai sair na aniônica água. E interessante ver esse processo é que na hora que você passar na resina catiônica, ela vai sair ácida a água, ó. Ela vai sair ácida. Então é um indicativo de que ela está funcionando, né? E aqui no final vai sair a água, vão ficar retidos os ácidos aqui na resina ROH e a resina RH, tá? Que são resinas orgânicas. Desmineralização por osmose reversa. A osmose reversa é um processo de desmineralização de águas por meio de utilização de membranas semipermeáveis. Esse processo utiliza-se de altas pressões para conseguir reverter a osmose espontânea. No processo espontâneo de osmose, como acontece nas células dos organismos, a água flui de regiões diluídas para regiões mais concentradas, até atingir o equilíbrio osmótico. Tá certo? Então aqui tem um esqueminha aqui, ó, solução concentrada e solução diluída, né? Solução diluída e concentrada. Então ela flui de diluídas para mais concentradas. Isso é a osmose espontânea, tá certo? A osmose reversa, você aplica uma pressão na concentrada e a água vai ficar mais diluída. Ela vai voltar ao caminho. Então existe uma pressão química aqui que faz a água ficar mais concentrada, né? E a pressão uma pressão externa faz com que ela fique menos concentrada, tá? Então ela reverte. O processo industrial de osmose reversa utiliza-se de uma montagem especial, na qual as membranas semipermeáveis ficam numa forma de espiral cilíndrica, com o objetivo de aumentar a área de contato, né? Para a passagem dos íons. Então aqui entra a água, e aí tem uma montagem espiralada, onde está aqui a membrana e alguns espaçadores, né? E no meio dela tem um tubo de coleta. Então ela passa pela casca e entra no tubo e sai um material limpo aqui, e na parte de fora sai um material sujo, né? Com mais concentração. Tá bom? A água a ser desmineralizada é forçada por grandes pressões a entrar de um lado do cilindro espiralado, contendo a camada de membrana a ser permeada, sendo coletada do outro lado do extremo do cilindro. A água de alimentação deve ter baixo teor de sólidos, sendo previamente filtrada em filtro de carvão para eliminar o material em suspensão e o cloro, de modo a prevenir o entupimento do cilindro contendo as membranas. O carvão absorve moléculas orgânicas, cromatos, sulfetos, cloro, peróxidos e ácido nítrico, que podem danificar as membranas. E outra coisa também é sólidos, tá? Como ela utiliza de alta pressão, ela pode rasgar com sólidos, por abrasão também. Então é interessante ter um tratamento bom antes. As membranas utilizadas podem ser compostas, por exemplo, de triacetato e celulose. A água de alimentação de sistema de osmose reversa deve ter o pH ajustado para 5,5 e 6,5. Isso ajuda a prevenção do entupimento das camadas de membrana e mantém o sistema limpo. Nem toda a água alimentada sai do permeado, de modo que existe uma taxa de rejeição. Assim, as membranas podem ser conectadas em série, permitindo uma taxa de captura de mais de 80%, rejeitando menos de 20%. Pode-se recircular a parte do rejeito, tendo uma recuperação de 90%. Para fazer isso, são necessárias bombas mais potentes, a fim de manter a vazão do permeado. Então essas resinas podem ser montadas numa estrutura em série, porque ela tem uma água que sai, né? Tem a parte líquida que foi tratada e a parte que não foi tratada, que tem que retornar para o tratamento. Tá bom? Só em linhas gerais era isso que eu ia falar sobre desmineralização, e na próxima aula eu vou passar alguma coisa a mais, mostrar um processo rodando
para vocês terem uma noção melhor aí. Tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui hoje, tá? Eu tô aí no horário de aula, eu tô aí com vocês para dúvidas e vou passar tarefas hoje para vocês, tarefas de setembro, ok? Até mais.